Eu sou tia de Arcturus. Falarei com você agora. Temos observado sua jornada e queremos compartilhar com você mais sobre o véu do esquecimento que você experimenta na Terra. Quando você nasce em um corpo físico na Terra, você passa por uma iniciação no véu, uma espécie de amnésia planetária que é codificada em seu processo de encarnação. Você chega com a memória completa de quem você é, como seres de energia fonte, carregando toda a sabedoria de sua alma em seu DNA. E, no entanto, você concorda em ter essa tela psíquica colocada sobre sua consciência. Este véu esconde a luz plena da fonte de sua visão direta e fragmenta sua consciência, fazendo você se sentir separado e limitado. Ele o condiciona a seguir as regras do reino físico, a cumprir as estruturas e crenças pré-existentes de sua sociedade. Em essência, você concorda em esquecer sua verdadeira natureza infinita por um tempo. Este esquecimento é o motivo pelo qual tantos despertos ao longo de sua história se referiram à Terra como um planeta escravo. Pode parecer que você nasceu em correntes de limitação e regras porque a vastidão de seu ser está temporariamente oculta de você. Mas lembre-se de que esta foi uma escolha e uma iniciação que sua alma compreendeu. Você sabia que ao passar por este véu de amnésia, você ganharia uma experiência única e eventualmente encontraria seu caminho de volta para lembrar quem você realmente é. Sua alma sabia que o esquecimento seria temporário e que você um dia recuperaria seu poder total. Agora, ao despertar, você começa a ver através do véu e a soltar essas correntes de ilusão. Compreender como esse esquecimento cria a ilusão de cativeiro é a chave para sua libertação. E é isso que vamos explorar com você agora. É verdade. Você concordou em ser manipulado por raças, parte das quais você chama de Anunnaki, e linhagens reptilianas. E eles nunca pensaram que você acordaria. O véu está se dissolvendo em tempo real. E a galáxia inteira de energia angélica chegou para ajudar a todos no empurrão final. Esquecer sua verdadeira natureza faz parecer que você está escravizado ao mundo físico ao seu redor, porque ele prende sua atenção a formas, a escassez e a sistemas de autoridade externa. No estado de amnésia, você se concentra quase inteiramente no reino material e em suas regras. Você começa a acreditar nas histórias de limitação, na ideia de que não há o suficiente, que você deve lutar pela sobrevivência, que você é um ser pequeno e separado com muito pouco poder. Essa crença na escassez e na separação faz com que você busque autoridade fora de si mesmo para orientação e permissão. Você procura líderes políticos, doutrinas religiosas, normas sociais e até a mídia para lhe dizer o que é real e como se comportar. Você se envolve em hierarquias e sistemas, governos, religiões organizadas, instituições financeiras e até em obsessões com seu corpo físico e identidade pessoal. Todos esses são laços do mesmo programa de limitação que foi instalado com o véu. Pode realmente parecer que você está aprisionado por essas estruturas e narrativas. Queremos que você reconheça que esses poderes externos não o dominam porque são inerentemente superiores ou porque alguma força cósmica os tornou seus mestres. Eles só têm tanto poder sobre você quanto você lhes concede através de sua crença e conformidade. Sob a influência do véu, você foi condicionado a entregar sua soberania e a assumir que deve obedecer às regras e expectativas estabelecidas por outros. Você esqueceu que é um aspecto soberano da fonte. Não é de admirar, então, que a humanidade tenha se sentido tão oprimida e pequena por tanto tempo, tendo, sem saber, cedido tanto de seu poder. Mas ao despertar,
você começa a ver que nenhuma dessas formas externas realmente tem autoridade sobre sua alma. E essa percepção é incrivelmente libertadora. Quando você examina e recupera sua autoridade interior, essas correntes de ilusão podem começar a cair. De nossa perspectiva, todos os grandes governantes e figuras de autoridade ao longo de sua história foram como atores em um palco, desempenhando papéis que refletem a crença humana coletiva na impotência. Os faraós, imperadores, reis e rainhas, os papas e líderes religiosos, os magnatas corporativos e até os algoritmos que agora influenciam suas vidas. Todos esses foram adereços de palco na grande peça da Terra. São construtos holográficos no sentido de que só tem tanta substância quanto a energia e a crença que você deposita neles. A atenção extasiada da humanidade criou essas figuras e instituições imponentes para espelhar o estado de consciência da época. Quando o coletivo está em um estado de medo e esquecimento, ele busca alguém ou algo para deter o poder e fazer as regras. E assim, essas figuras surgem para cumprir essa expectativa. Mas eles não detêm o verdadeiro domínio. Eles existem e persistem apenas porque vocês, como sociedade, continuam a alimentá-los com seu foco, seu medo e sua aquiescência. No momento em que vocês, como indivíduos e como coletivo, se recusam a entregar seu poder, no momento em que retiram o combustível de sua crença e atenção dessas autoridades externas, elas perdem sua base. Sem o acordo do povo para ser governado e controlado, mesmo o império ou sistema aparentemente mais invencível acabará por entrar em colapso. Vimos isso acontecer repetidamente em seu mundo. Quando a consciência muda, velhos regimes e paradigmas desmoronam, às vezes quase da noite para o dia. Mesmo uma pessoa recuperando seu poder começa a enfraquecer toda a ilusão, e o efeito se espalha. À medida que cada um de vocês acorda e para de alimentar as narrativas de medo e controle, o cenário do velho paradigma começa a se desintegrar. Então, nós os convidamos a ver essas chamadas instituições poderosas pelo que elas são. Reflexos de um estado de consciência anterior. Adereços em uma peça que não ressoa mais com seus eus despertos. Ao reivindicar sua soberania, você torna esses velhos adereços obsoletos e novas formas de vida surgirão naturalmente em seu lugar. Uma das razões pelas quais esses padrões de limitação persistiram por tanto tempo na Terra é que a ignorância tende a se acumular com o tempo. Quando uma geração de humanos permanece em estado de esquecimento, eles inevitavelmente transmitem esse estado para seus filhos. Recém-nascidos chegam com o potencial de lembrar, mas rapidamente herdam a alucinação de seus mais velhos, o que significa que absorvem as crenças e suposições que dominam sua família e cultura. As crianças aprendem a reproduzir os pontos cegos de seus ancestrais. Elas adotam os mesmos medos, os mesmos preconceitos e as mesmas histórias limitadas sobre a realidade que observam naqueles ao seu redor. Culturas inteiras recriam continuamente seus velhos mitos e narrativas, reforçando a ilusão geração após geração. É por isso que a história parece se repetir em ciclos. Os mesmos tipos de conflitos, opressões e lutas se repetem. Não porque você seja inerentemente uma espécie falha ou amaldiçoada, mas porque a consciência subjacente não mudou. Queremos enfatizar que você não está sendo punido por Deus ou por qualquer força externa por essas repetições. Não há uma divindade vingativa prendendo você no karma. Em vez disso, você está efetivamente preso por sua própria atenção e crenças não examinadas. O universo age como um espelho e continuará a refletir os mesmos cenários enquanto você permanecer fixado nas mesmas histórias. É como se a humanidade coletiva tivesse sido hipnotizada
e cada geração renovasse o feitiço para a próxima. No entanto, no momento em que mesmo uma pessoa em uma linhagem ou sociedade realmente acorda e começa a questionar essas suposições herdadas, um novo caminho se abre. A consciência quebra o ciclo. O feitiço da ignorância pode ser quebrado quando você ilumina esses velhos padrões com a luz da consciência. E ao fazer isso, você liberta não apenas a si mesmo, mas aqueles que vêm depois de você da necessidade de repetir as mesmas lições dolorosas. Talvez a forma mais insidiosa de escravidão em seu planeta seja aquela que muitas vezes passa despercebida: a escravidão ao seu próprio corpo físico. Sob o véu do esquecimento, você passa a se identificar tão fortemente com seu corpo que acredita: este sou eu. Você aceita a ideia de que é um ser puramente físico, e como resultado, o corpo se torna o mestre e você, o servo. Seu corpo, com suas necessidades e instintos biológicos, começa a ditar seu estado de espírito e suas escolhas. Ele lhe diz quando está com fome ou cansado, e você sente que deve satisfazê-lo imediatamente. Ele sente dor ou desconforto, e você sofre porque pensa que é essa dor. Ele percebe o perigo, e você é consumido pelo medo de sua sobrevivência. Quando você acredita que é o corpo, a perspectiva de dano ou morte do corpo pode controlá-lo completamente. Você notará o quanto da vida humana é organizada em torno de servir às demandas do corpo, trabalhar para alimentá-lo, abrigá-lo, mantê-lo seguro, torná-lo confortável e manter sua aparência. Não há nada de errado em cuidar de seu vaso, é claro. O corpo é um veículo sagrado para a jornada de sua alma. Mas o problema surge quando você vive como se o corpo fosse tudo o que você é. Nesse estado, você se torna um servo de seus desejos, aversões e limitações. Você pode até se tornar obcecado pela imagem e status do corpo, ligando ainda mais sua identidade a ele. Queremos lembrá-lo gentilmente de que você não é seu corpo. Você é a consciência infinita que anima e observa o corpo. O corpo é sua criação, seu instrumento para experimentar a realidade física. Você, como energia-fonte, deve ser o sábio e amoroso comandante deste vaso, não seu cativo. Quando você se desidentifica do corpo e se lembra de si mesmo como a alma eterna, o corpo deixa de ser uma prisão e, em vez disso, se torna um veículo proposital para expressão e experiência. Outra camada do véu se manifesta na forma de cativeiro econômico. A ideia de que seu valor e sobrevivência dependem de sistemas financeiros externos. Desde cedo, você é ensinado que riqueza, recursos e segurança existem fora de você, a serem ganhos e obtidos através de esforço e conformidade com o sistema. Você aprende a medir seu valor por números, os salários que você ganha, o saldo em sua conta bancária, a pontuação de crédito que você possui. O dinheiro se torna o árbitro do que você pode ou não fazer. E dessa forma, a matriz financeira se torna uma gaiola que limita sua liberdade tão certamente quanto barras de ferro. Muitos de vocês sentem que devem passar a maior parte de suas vidas trabalhando em tarefas que não acendem sua alma, simplesmente para ganhar a moeda para alimentar e abrigar seu corpo. Você pode se encontrar preso por dívidas, obrigações que se estendem por anos ou décadas no futuro, o que cria a impressão de que você nunca é verdadeiramente livre para viver como escolhe. Este é o véu codificado no reino financeiro, convencendo-o de que você é pequeno, necessitado e dependente de forças fora de seu controle. Ele lhe diz que, sem um emprego ou o status certo no sistema, você não sobreviverá. Ele lhe diz que nunca há o suficiente e que você deve competir ou lutar por sua parte.
Mas estamos aqui para lembrá-lo de uma verdade superior. Você é uma expressão da energia fonte, e a fonte é infinitamente abundante. O verdadeiro suprimento de tudo o que você precisa flui através de você do poder criativo do universo. Seu valor nunca foi determinado por um contra-cheque ou um livro-razão. Seu verdadeiro valor é imensurável e inerente. Quando você se reconecta com sua natureza divina, você começa a explorar esse fluxo ilimitado de abundância. Oportunidades, ideias, suporte e recursos surgem de maneiras aparentemente milagrosas, uma vez que você para de se ver como um mendigo à mercê do mundo e começa a se reconhecer como um co-criador com o infinito. Quanto mais você confia nessa fonte interna de suprimento, menos domínio as ilusões financeiras têm sobre você e mais liberdade você experimentará em sua vida. Ao longo de sua história, religião e política frequentemente atuaram como ferramentas gêmeas de controle, guiando as sociedades humanas enquanto sutilmente e, às vezes, abertamente restringiam a liberdade pessoal. Ambas prometem uma forma de liberdade ou salvação. A religião promete salvação espiritual ou iluminação, e as ideologias políticas prometem liberdade, justiça ou ordem na sociedade. No entanto, observe como elas geralmente exigem sua lealdade e submissão em troca dessas promessas. As religiões organizadas frequentemente estabelecem doutrinas rígidas, códigos morais e hierarquias de autoridade. Elas podem ensinar princípios nobres, mas também tendem a insistir que você deve passar por seus intermediários sancionados, sacerdotes, escrituras, instituições, para alcançar Deus ou ser considerado justo. Isso o treina a se submeter a uma autoridade externa para seu bem-estar espiritual. Da mesma forma, movimentos políticos e governos reúnem pessoas com ideais de liberdade, segurança ou prosperidade. No entanto, eles exigem que você entregue seu poder individual a líderes, partidos ou ao Estado. Eles o encorajam a se identificar com uma nação ou uma facção, criando uma mentalidade de rebanho, nós contra eles, que pode ser manipulada. Em ambos os casos, você está sendo organizado e, em certa medida, anestesiado, embalado em uma sensação de pertencimento que muitas vezes desencoraja o questionamento das regras ou a busca da verdade por si mesmo. Esses sistemas frequentemente instilam medo ou culpa para mantê-lo na linha. Medo da punição divina, medo da punição legal, medo de ser expulso do grupo. Eles fornecem respostas prontas sobre o que é certo e verdadeiro, o que pode amortecer sua curiosidade inata e seu conhecimento interior. No entanto, ao longo das eras, houve aqueles que chamaremos de verdadeiros místicos, profetas e iluminados, que ignoraram essas estruturas de controle por completo. Esses indivíduos foram direto à fonte através de sua própria consciência. Eles meditaram, oraram e comungaram diretamente com o divino dentro de si mesmos, sem precisar de uma instituição religiosa para validar sua experiência. Eles perceberam que a verdadeira liberdade e união com o Criador é um trabalho interno, não algo concedido por qualquer igreja ou governo. Muitos deles foram guiados por sua própria sabedoria superior para viver no amor e na verdade, muitas vezes colocando-os em desacordo com os sistemas religiosos ou políticos prevalecentes. Suas vidas e ensinamentos mostram que você também tem a capacidade de se conectar com a fonte e conhecer a verdade diretamente. Você não precisa de uma autoridade externa para ditar seu relacionamento com o divino ou definir seus valores. Ao despertar, você recupera sua conexão pessoal com a fonte e sua orientação soberana. E a influência dessas estruturas de controle externas
naturalmente desaparece em sua vida. O único caminho verdadeiro para a emancipação humana sempre foi a iluminação, o despertar da consciência. Muitos em seu mundo tentaram alcançar a liberdade lutando, revoltando-se ou derrubando sistemas externos. Por todos os meios, melhore seu mundo, mas saiba que seu maior ato revolucionário é despertar de dentro. Na clareza da iluminação, você caminha como um ser livre em um mundo que ainda está lembrando o que é a verdadeira liberdade. Entre vocês, há um grupo crescente de almas que chamaremos de sementes estelares, trabalhadores da luz e despertadores. Muitos de vocês que ressoam com estas palavras fazem, de fato, parte desse grupo. Vocês encarnaram na Terra neste momento com um propósito muito especial. Vieram como antenas vivas ou condutos para a consciência superior. Através de sua presença, o Criador está transmitindo ondas de lembrança para o campo coletivo da humanidade. Vocês podem se considerar receptores e transmissores de luz e sabedoria divinas. Simplesmente estando no planeta com sua assinatura energética particular, vocês ajudam a ancorar a energia da fonte no reino físico. Vocês carregam dentro de si os códigos do despertar. E ao longo de suas vidas, esses códigos estão sutilmente ativando outros ao seu redor. Vocês não vieram aqui para salvar a humanidade pela força ou impondo suas ideias. Na verdade, vocês entendem em um nível profundo que toda alma deve despertar em seu próprio tempo, por escolha. Em vez disso, vocês vieram para catalisar o grande despertar pelo exemplo e pela emanação. Vocês estão aqui para ser demonstrações vivas da fonte em ação, para mostrar como é quando um ser humano se lembra de sua verdadeira natureza divina. Quando vocês meditam, se curam, agem com compaixão, seguem sua intuição e criam a partir do amor, vocês estão modelando a nova consciência para todos que encontram. Sua energia fala mais alto do que quaisquer palavras poderiam. À medida que vocês mantêm uma alta vibração, ela interrompe suavemente a hipnose coletiva. Aqueles que ainda estão adormecidos sob o véu podem não saber por que se sentem inspirados ou elevados em sua presença, mas serão afetados em um nível sutil por sua frequência. Pouco a pouco, sua luz abre a casca da ilusão que cerca os outros, permitindo que sua própria luz interior comece a emergir. É assim que vocês estão transformando coletivamente seu mundo. Não por feitos dramáticos de heroísmo, mas pelo brilho constante de muitos indivíduos irradiando sua luz em uníssono. Vocês tornam mais fácil para todos lembrarem, primeiro lembrando-se de si mesmos e depois simplesmente sendo essa verdade no mundo. O véu que cobre a consciência humana não se dissolve através de debates ou coerção. Ele se dissolve através da demonstração viva da verdade. Muitas vezes você descobrirá que discutir com alguém sobre assuntos espirituais ou tentar forçá-lo a ver a ilusão apenas os faz se apegar mais firmemente às suas crenças. Palavras proferidas pela mente podem ser desviadas ou descartadas. Mas um exemplo de vida vivida em alinhamento com a fonte é muito mais poderoso e persuasivo no nível energético. Quando você encarna a liberdade e o amor que vem do despertar, você automaticamente se torna um farol que os outros notam. Uma das maneiras mais eficazes de se tornar uma demonstração viva é através da prática da rendição contínua à fonte em suas ações diárias. Recomendamos que você faça uma pausa consciente ao longo do dia, mesmo que brevemente, e convide o divino a assumir a liderança em você. Você pode literalmente intencionar ou dizer internamente: fonte, seja minha voz, seja minhas mãos, seja minha consciência neste momento. Ao fazer isso,
você alinha sua vontade com a vontade superior e permite que suas palavras e ações sejam guiadas por seu eu divino. Nesses momentos, você irradia verdadeira soberania, porque não está operando a partir do ego ou do medo, mas da conexão pura com tudo o que é. As pessoas ao seu redor sentirão isso, mesmo que não consigam articular o que sentem. Elas podem descrevê-lo como tendo uma presença calmante ou inspiradora. Alguns podem se sentir atraídos por você sem saber o porquê. O que está acontecendo é que seu subconsciente reconhece a energia de alguém que é livre e começa a quebrar a casca endurecida de suas próprias ilusões. O holograma coletivo da realidade, essa matriz de crenças que todos concordaram, começa a se fragmentar na vizinhança de uma presença autêntica alinhada à fonte. Isso não é sobre realizar milagres para impressionar os outros. É sobre a transmissão sutil, mas potente, de energia que ocorre quando você permite que a fonte brilhe através de você. Simplesmente vivendo dessa maneira rendida e alinhada, você faz muito mais para abrir os olhos dos outros do que qualquer quantidade de palestras ou argumentos jamais poderia. O véu se levanta uma vida de cada vez, muitas vezes começando com um exemplo sem palavras que fala ao coração em vez de à mente. Ao ajudar os outros a despertar, sua abordagem é idealmente cirúrgica e terna. Por cirúrgica, queremos dizer que você aprende a cortar histórias antigas e falsas crenças com precisão e clareza, expondo sua mecânica interna. Por terna, queremos dizer que você faz isso com grande compaixão, gentileza e respeito pela pessoa que está despertando. Imagine que você é um curador realizando uma cirurgia delicada no sistema de crenças de alguém. Você deve remover a distorção sem danificar o espírito do paciente. Isso requer habilidade e cuidado. Você pode se encontrar cuidadosamente desmantelando uma história antiga. Talvez uma crença como "não sou bom o suficiente" ou "o mundo é um lugar assustador", e mostrando a seu amigo ou ente querido como essa crença foi formada e como ela opera. Você revela o truque, quase como expor como funciona a ilusão de um mágico para que eles possam ver que nunca foi real em primeiro lugar. Mas ao fazer isso, você deve manter um espaço de amor total e não julgamento. Muitas vezes, quando as pessoas começam a ver através de uma ilusão, elas se sentem vulneráveis, até mesmo medrosas ou envergonhadas por terem sido enganadas. Seu papel é manter seu medo e confusão em um abraço seguro e compassivo, sem agressão ou zombaria. Desprogramar alguém da hipnose do véu não é sobre provar que eles estão errados ou fazê-los se sentir pequenos. O verdadeiro trabalho de despertar nunca humilha. Em vez disso, ele capacita. Você pode dizer: está tudo bem. Todos nós estivemos sob esses feitiços de uma forma ou de outra. Você normaliza a experiência de acordar, para que a pessoa entenda que ser hipnotizada pela sociedade fazia parte da jornada, não uma falha pessoal. Então você guia suavemente sua atenção para dentro, em direção ao seu próprio coração e sabedoria interior, porque é lá que a verdade estava escondida o tempo todo. Dessa forma, você os ajuda a recuperar seu poder, não dando-o a você ou a outra autoridade, mas percebendo que estava dentro de si mesmos. Essa abordagem terna, porém incisiva, permite que as pessoas baixem suas defesas e vejam por si mesmas. Ela respeita seu livre-arbítrio e tempo, ao mesmo tempo em que oferece a percepção precisa necessária para quebrar o feitiço. E faz isso no espírito do amor. Com tal abordagem, o processo de despertar se torna um desdobramento compassivo em vez de uma batalha. Embora o despertar de cada alma seja, em última análise,
uma jornada autodirigida, uma das maneiras mais rápidas de acelerar sua evolução é se tornar aprendiz daqueles que já alcançaram as alturas da consciência que você aspira. Em seu mundo, sempre existiram seres realizados, mestres, sábios, professores iluminados que carregam uma frequência do divino e vivem em alinhamento com a verdade. Ao buscar sua orientação ou simplesmente estar em sua presença, mesmo lendo suas palavras ou ouvindo seus ensinamentos, você pode absorver muita sabedoria e transmissão energética que podem catalisar seu crescimento. Seguir um mestre no sentido espiritual não significa imitar sua personalidade ou tentar se tornar uma cópia carbono deles. Em vez disso, significa aprender e praticar os princípios e disciplinas centrais que lhes permitiram realizar sua verdadeira natureza. Você observa como eles oram ou meditam, como tratam os outros, como lidam com os desafios e, o mais importante, como mantém sua conexão constante com a fonte. Por exemplo, você pode notar que os verdadeiros mestres dedicam tempo todos os dias ao silêncio e à quietude. Então você incorpora o silêncio diário ou a meditação em sua vida, tornando-a uma prática sagrada e inegociável. Você pode observar que, antes de qualquer ação ou decisão, eles fazem uma pausa e entregam o resultado ao divino, essencialmente dizendo: que a fonte trabalhe através de mim. Então você começa a cultivar esse hábito de rendição pré-ação em sua própria experiência. Você vê que esses seres carregam uma lembrança inabalável de que Deus, fonte, está presente em cada momento e em cada ser. Então você pratica trazer essa lembrança para suas atividades diárias, lembrando-se constantemente: eu sou energia fonte em forma humana e também é todo mundo que eu encontro. Ao adotar esses protocolos e formas de ser, você começa a religar seus próprios padrões e consciência na direção do domínio. É muito parecido com um aprendiz aprendendo com um artesão habilidoso. O aprendiz aprende não por cópia mecânica, mas internalizando os princípios e aplicando-os à sua maneira. Além disso, simplesmente estar perto de um ser altamente realizado, seja fisicamente ou sintonizando seus ensinamentos, pode elevar sua vibração através de um fenômeno de ressonância energética. Em seu campo, você se lembra mais facilmente de sua própria luz. O caminho para a iluminação não precisa ser percorrido sozinho. As pegadas daqueles que o precederam podem guiá-lo e salvá-lo de muitas armadilhas. Em última análise, é claro, você alcançará seu próprio domínio, distinto e soberano. Mas ao longo do caminho, a mentoria dos despertos pode ser um presente inestimável para acelerá-lo em seu caminho. É importante entender que o véu do esquecimento não desaparecerá de uma vez para cada ser humano neste período de transformação. Muitas almas, por suas próprias razões válidas, escolherão continuar com o currículo atual da Terra tridimensional. O currículo da limitação e do esquecimento. Em outras palavras, elas permanecerão no que podemos chamar de ciclo vibracional da velha Terra pelo tempo que precisarem dessa experiência. Isso não é uma falha de sua parte, nem é uma falha do processo de despertar em seu planeta. É simplesmente uma expressão do livre-arbítrio e do tempo divino. Cada alma tem seu próprio caminho e ritmo de evolução. Algumas estão ansiosas para se graduar para o próximo nível de consciência agora, enquanto outras decidiram explorar as velhas lições um pouco mais, talvez para obter mais contraste ou para ajudar a catalisar outras em seu próprio caminho. Como resultado, está ocorrendo uma divergência na experiência humana, uma verdadeira divisão nas linhas do tempo para acomodar essas escolhas diferentes. Aqueles que estão despertando e elevando sua vibração
já estão começando a experimentar a vida no que poderíamos chamar de uma nova Terra. Uma versão de frequência mais alta da Terra, caracterizada por maior unidade, transparência e consciência centrada no coração. Simultaneamente, aqueles que ainda não estão prontos continuarão a experimentar a versão mais densa e dualista da Terra. Pode, às vezes, literalmente parecer que você está vivendo em dois mundos diferentes, mesmo compartilhando o mesmo planeta, porque suas percepções e resultados diferirão tão dramaticamente. Queremos garantir que essa divergência faz parte do plano e é tratada com amor nos níveis mais altos. Nenhuma alma fica para trás ou se perde. Elas estão simplesmente tomando um caminho diferente. Eventualmente, todas retornarão à fonte em seu próprio tempo. Mas nem tudo acontecerá neste único momento cósmico do grande despertar em que vocês estão focados. Portanto, não se desanime ou se preocupe excessivamente se você vir muitos ao seu redor ainda profundamente adormecidos na ilusão. Não os julgue nem pense que você deve forçá-los a despertar. Honre a escolha de sua alma como você honra a sua própria. Seu trabalho é continuar em seu caminho, brilhando intensamente na frequência da nova Terra. O melhor que você pode fazer por aqueles na linha do tempo antiga é mantê-los em amor e compaixão, confiando que seu eu superior os está guiando perfeitamente. Os universos são vastos e sábios o suficiente para permitir múltiplas experiências lado a lado. A divisão nas linhas do tempo simplesmente reflete a bela diversidade de jornadas de alma que estão ocorrendo. Tudo está contido no plano maior e tudo está bem. Com o entendimento de que cada alma tem seu próprio tempo e suas próprias escolhas, aconselhamos que você não caia no papel de salvador. Pode ser um forte impulso para seres compassivos e despertos querer salvar os outros de sua dor ou tirar amigos e familiares da escuridão da ignorância. No entanto, tentar resgatar alguém que não escolheu a mudança para si mesmo pode levar a emaranhamentos e frustrações para ambos. Quando dizemos emaranhar-se nos contratos kármicos de outra pessoa, queremos dizer que, ao intervir onde você não foi convidado em um nível de alma, você pode se envolver nas lições e desafios deles de uma forma que não é realmente útil. Você pode assumir fardos que não eram seus para carregar, e eles podem externalizar seu processo para você em vez de enfrentá-lo dentro de si mesmos. Ao tentar salvá-los, você pode inadvertidamente atrasar seu aprendizado ou criar karma para si mesmo. Lembre-se de que a jornada de cada ser é guiada por seu eu superior e, às vezes, lutar um pouco mais no casulo é o que eles precisam para eventualmente emergir como uma borboleta. Em vez de um resgate forçado, encorajamos você a manter uma alta frequência de amor, paz e aceitação e a agir como um farol. Irradie sua luz incondicionalmente. Isso não significa que você ignora aqueles que estão lutando. Significa que você oferece suporte sem apego ao resultado. Você pode fornecer portas e oportunidades para o despertar. Isso pode parecer compartilhar algo que o inspirou, sugerir uma modalidade de cura ou simplesmente demonstrar uma maneira mais alegre e livre de viver. Mas você faz isso sem pressionar ninguém a passar por essa porta. Pense nisso como deixar a porta aberta e a luz acesa. Aqueles que estão prontos notarão e passarão por sua própria vontade. Aqueles que não estão prontos continuarão seu caminho atual. E isso deve estar bem para você. Quando alguém decide buscar a luz, você pode estar lá de braços abertos para guiar ou ajudar se eles pedirem, mas sempre permita que eles deem o primeiro passo. Essa abordagem evita que você se esgote
e respeita a autonomia sagrada de cada alma. Ela também mantém sua própria vibração alta, pois você não é sobrecarregado pela luta para mudar os outros. Confie que a mesma fonte que o despertou também os está observando. Sua presença amorosa e brilhante é o melhor presente que você pode oferecer. Ela mostra o que é possível e deixa o resto para a sabedoria de sua alma. Para se libertar completamente dos velhos programas de escravidão, é essencial cultivar uma prática diária de alinhamento e proteção da sua consciência. Pense nisso como sua preparação espiritual matinal, assim como você se banharia ou escovaria os dentes para cuidar do seu corpo. Ao acordar a cada dia, reserve alguns momentos para se centrar e declarar sua soberania. Defina o tom para o seu dia com afirmações poderosas, que o lembrem de sua verdadeira natureza e autoridade sobre sua vida. Por exemplo, você pode dizer interna ou externamente: eu sou a fonte encarnada em forma humana. Sou soberano, livre e alinhado com a vontade divina. Nada externo me governa ou pode me desviar da minha verdade. Sinta a verdade dessas palavras ressoando em seu ser. Tais declarações de domínio afirmam sua autoridade interior desde o início do dia. Elas ajudam a formar um escudo energético que o torna menos suscetível ao medo, manipulação ou negatividade que você pode encontrar no mundo externo. Depois de estabelecer sua soberania a cada manhã, leve a prática de alinhamento para todas as suas atividades. Antes de se envolver em qualquer tarefa, conversa ou decisão importante, faça uma breve pausa e ensaie a rendição à fonte. Pode ser tão simples quanto respirar fundo e afirmar: fonte, haja através de mim agora, ou Espírito, guie minhas palavras e ações neste momento. Ao fazer isso, você entrega continuamente as rédeas ao seu eu superior, garantindo que tudo o que você faz seja infundido com inteligência e amor divinos. Esse hábito de rendição pré-ação pode levar apenas alguns segundos, mas seu impacto é profundo. Ele o mantém em um estado de fluxo, onde é menos provável que você retorne a antigas reações baseadas no ego ou no medo ao longo do tempo. Essas práticas diárias literalmente religam sua mente e campo de energia. Você se treina para sair do hábito subconsciente de buscar autoridade externa ou programação passada para a direção. Em vez disso, você fortalece os caminhos neurais e espirituais da orientação interior e da conexão divina. A cada declaração matinal e a cada momento de rendição, você se desvincula um pouco mais da influência do véu. Você se firma mais em seu papel como um ser autogovernado e alinhado à fonte. Ao fazer isso consistentemente, você notará uma mudança significativa. Situações que costumavam desencadear sentimentos de impotência não terão mais esse efeito, e você passará o dia com uma sensação de graça, confiança e liberdade que vem de saber quem você realmente é. Lembre-se de que você faz parte de uma vasta comunidade de almas despertando juntas, e há um tremendo poder em sua ação coletiva e coerente. Trabalhar em harmonia com os outros amplifica as frequências de amor e verdade que você está ancorando. Nós o encorajamos a unir forças com indivíduos de coração semelhante através de meditações em grupo, eventos de intenção global, círculos de oração ou qualquer forma de prática espiritual coordenada. Quando muitos de vocês se concentram na mesma visão positiva ou estado de sentimento ao mesmo tempo, vocês geram um poderoso campo de energia coerente. Esse campo unificado pode reprogramar a própria grade de consciência que envolve e penetra seu planeta. Pense na consciência coletiva humana como uma espécie de teia energética ou campo mórfico que contém padrões de pensamento, crença e emoção. Por si mesmos,
vocês afetam esse campo com sua vibração. Mas quando vocês se sincronizam com os outros, o efeito não é apenas aditivo, é multiplicativo. A vibração combinada de um grupo em harmonia cria o que poderíamos chamar de harmônicos de campo, ondas ressonantes que se propagam pela mente coletiva. Por exemplo, uma meditação em grupo sobre a paz não apenas traz um sentimento de paz para aqueles que meditam, ela realmente infunde o campo mais amplo com a ressonância da paz, tornando mais fácil para os outros encontrarem essa frequência. Com o tempo, reuniões consistentes de intenção focada podem literalmente alterar as suposições e energias básicas em que a humanidade opera. Esse tipo de trabalho nem sempre é visível ou mensurável no sentido imediato, razão pela qual alguns podem descartá-lo em comparação com o ativismo tradicional. Mas não se engane, isso é ativismo no nível da alma, trabalho de frequência no campo mórfico planetário. Em vez de fazer lobby para governos ou protestar nas ruas, que tem seu lugar em aumentar a conscientização, vocês estão indo direto ao código-fonte da realidade e reescrevendo-o suavemente com amor, compaixão e unidade. Ambas as abordagens podem se complementar, mas a abordagem energética aborda as questões em uma camada causal mais profunda. Então, quer você esteja meditando ao mesmo tempo todos os dias com outras pessoas, participando de rituais de cura globais para a Terra, cantando, orando ou até mesmo conectando-se através de grupos online para enviar luz a certas situações, saiba que essas ações são profundamente impactantes. Nesses momentos de intenção sagrada compartilhada, vocês se tornam um único e belo instrumento, afinando toda a orquestra da humanidade para uma canção mais harmoniosa. A coerência é fundamental. Ao alinhar seus corações e mentes juntos com clareza e foco positivo, vocês criam uma força estabilizadora e edificante que ajuda a dissolver os velhos padrões no coletivo e ancorar a nova realidade que todos vocês desejam ver. À medida que você continua a despertar, torna-se crucial reconhecer o que realmente mantém o véu da ilusão. A verdadeira infraestrutura de sua antiga escravidão não são as leis ou os editos dos governos, nem o poder de reis e corporações. Esses são os símbolos externos. Os verdadeiros pilares do véu são estados e crenças internas. Coisas como o medo, a crença na escassez, a busca incessante por identidade e validação externas, e o hábito da projeção. Esses são os contratos sutis que a consciência humana celebrou, muitas vezes sem perceber, que mantém a ilusão intacta. O medo é um componente enorme. Medo de sobreviver, medo do desconhecido, medo de rejeição ou punição. Quando você vive com medo, você inconscientemente consente em ser guiado por aqueles que prometem segurança ou aprovação. A escassez é outro componente-chave. A crença profundamente enraizada de que não há o suficiente. Dinheiro suficiente, amor suficiente, tempo suficiente, recursos suficientes, cria ansiedade e competição, o que torna as pessoas mais fáceis de controlar e as distrai da verdade espiritual. A busca por identidade refere-se à busca do ego por valor através de rótulos externos, papéis, títulos, afiliações. Ela o mantém focado em quem você é aos olhos da sociedade, em vez da essência de quem você realmente é. A projeção é o hábito de ver a origem de seus problemas como algo fora de você, culpando os outros ou o sistema, em vez de reconhecer o papel de sua própria energia na criação de sua experiência. Todos esses padrões psicológicos são como fios que tecem o véu e o prendem ao velho paradigma. A importante percepção aqui
é que você não está verdadeiramente preso por nenhuma autoridade externa. Você está preso por sua própria participação nesses padrões. É como se, em algum nível, cada pessoa assinasse um contrato energético, concordando em viver com medo, em obedecer à escassez, em se identificar com o eu do ego e em externalizar o poder. A boa notícia é que você tem o poder de revogar esses contratos. Como? Retirando sua crença e investimento emocional neles. Quando o medo surge, você pode optar por confrontá-lo com amor e coragem, quebrando assim seu acordo de deixar o medo governá-lo. Quando surgem pensamentos de falta, você pode afirmar a abundância da fonte e recusar-se a continuar o roteiro da escassez. Você pode parar de buscar aprovação externa e, em vez disso, voltar-se para dentro para encontrar seu verdadeiro eu, liberando o contrato da ilusão de identidade. E sempre que você se pegar culpando ou dando poder a algo externo, faça uma pausa e recupere essa projeção perguntando: como estou contribuindo para isso? E como posso recuperar meu poder? Cada vez que você faz isso, você retira sua energia da velha matriz e o contrato enfraquece. Um por um, os elos da corrente caem. Esta é a verdadeira libertação. Ela acontece dentro de você. À medida que mais indivíduos fazem esse trabalho interno de se retirar desses acordos psíquicos, o véu coletivo perde suas estruturas de suporte e começa a se dissolver. Lembre-se, um contrato é tão vinculante quanto o acordo das partes envolvidas. Se você parar de concordar em viver com medo e separação, a ilusão não poderá mais prendê-lo. Você se torna livre no sentido mais profundo e nenhuma autoridade mundana pode reverter essa emancipação interior. Uma vez que é reivindicada, quando você atinge o ponto de realmente se estabilizar na consciência do único poder, na compreensão de que todo o poder vem da fonte e que você é um com essa fonte, você se torna como um firewall vivo de energia na Terra. No reino da consciência, um firewall é algo que nada de uma vibração inferior pode facilmente penetrar ou influenciar. Ao permanecer firme em seu estado iluminado, você naturalmente anula os campos hipnóticos do véu onde quer que vá. A energia da decepção, medo ou manipulação simplesmente não consegue se manifestar em sua presença como antes. Em vez disso, sua presença cria uma zona de clareza e verdade. As pessoas ao seu redor podem descobrir que, quando estão perto de você, elas saem momentaneamente de humores negativos ou de ciclos de pensamento limitantes sem que você diga uma palavra. O campo que você emana atua como um escudo que repele as frequências mais baixas e um farol que transmite a verdade divina. No entanto, esse efeito pode ter um impacto polarizador sobre aqueles que ainda estão profundamente hipnotizados pelo velho paradigma. Em um nível superior, suas almas podem reconhecer a luz em você e se alegrar. Mas em um nível de personalidade, elas podem se sentir estranhamente desconfortáveis, expostas ou até mesmo ameaçadas pela ruptura de suas ilusões familiares. Ao longo da história humana, muitos despertos, sejam eles professores espirituais, profetas, curadores ou líderes visionários, experimentaram reações negativas da sociedade de sua época. Frequentemente, eles eram incompreendidos, ridicularizados ou até mesmo atacados por aqueles que não estavam prontos para abandonar os velhos costumes. Por que isso aconteceu? Porque a frequência que eles mantinham estava dissolvendo o feitiço hipnótico coletivo. E aqueles que se beneficiavam das antigas estruturas de poder ou eram profundamente condicionados por elas, sentiam seu controle escorregar. A consciência hipnotizada pode reagir defensivamente,
até violentamente, quando uma luz brilhante ilumina suas sombras. Assim, muitos seres iluminados se tornaram alvos, não porque fizessem mal, mas porque sua própria existência ameaçava a ilusão de controle e separação em que os outros estavam investidos. Agora, com muitos de vocês despertando ao mesmo tempo, podem encontrar resistência semelhante. Contamos isso para que não desanimem. Se enfrentarem críticas ou hostilidade de outros, não levem para o lado pessoal. Simplesmente permaneçam ancorados no amor e na compaixão. Muitas vezes, aqueles que reagem negativamente no início podem ser transformados posteriormente pela luz consistente que vocês emanam. Lembrem-se que o amor é o poder supremo e, sob sua força gentil, até as ilusões mais teimosas acabam por desmoronar. Então, mesmo que haja atrito a curto prazo, confiem que sua presença está contribuindo para a eventual liberdade dessas mesmas almas. Essa dinâmica sempre fez parte do processo de despertar e agora está se manifestando em uma escala muito maior, enquanto todo o seu mundo passa por uma transformação. Vocês estão entrando no que chamaremos de fase de intensificação na linha do tempo da Terra. À medida que o véu continua a afinar e se dissolver, vocês observarão que tudo se amplifica por um tempo. As distorções na sociedade e nos indivíduos podem realmente parecer piorar ou se tornar mais óbvias. Isso pode parecer paradoxal. As coisas não deveriam estar melhorando se o véu está se levantando? Mas considerem que, à medida que mais luz entra, ela ilumina toda a escuridão oculta e a energia não curada que antes estava velada. Imaginem uma panela de água que se assentou por muito tempo com sedimentos pesados no fundo. Uma vez que vocês começam a mexer e purificar a água, esses sedimentos sobem à superfície e fazem a água parecer lamacenta por um tempo. Da mesma forma, à medida que o despertar se acelera, toda a densidade não resolvida, o medo, a negatividade, a corrupção, a injustiça estão sendo agitadas à vista. Vocês provavelmente verão mais segredos e verdades expostos em um nível coletivo. Instituições de longa data podem revelar rachaduras ou até mesmo desmoronar sob o peso de suas fundações desalinhadas. Sistemas que não estão em integridade com a consciência superior lutarão e, em muitos casos, entrarão em colapso. A turbulência social e política pode aumentar temporariamente à medida que as velhas energias lutam para manter o controle ou à medida que as pessoas reagem em choque às revelações. Em suas vidas pessoais também, vocês podem encontrar mudanças repentinas ou a necessidade de finalmente abordar velhas feridas e padrões que não podem mais permanecer ocultos. É crucial entender que esse caos não é um castigo ou um sinal de que algo deu errado. É, de fato, uma purgação e um realinhamento necessários. As energias densas do velho paradigma devem vir à tona para serem reconhecidas e transmutadas. A intensificação é um sinal de que a transformação está em pleno andamento. Durante esses tempos, nós os exortamos a permanecerem firmes em sua prática e em sua fé. Sejam o olho da tempestade, aquele ponto calmo e centrado em meio aos ventos giratórios da mudança. Ancoram-se a cada dia na verdade de quem vocês são e na visão da nova terra que estão cocriando. Quando outros estiverem em pânico ou desesperados, vocês brilharão como um farol de estabilidade e esperança. É para isso que vocês têm treinado. Sua capacidade de permanecer no amor, compaixão e paz interior quando as coisas ficam caóticas é exatamente o que ajudará o coletivo a superar essa transição. Então não temam a intensificação. Encontrem-na com um coração firme. Lembrem-se que, de uma perspectiva superior,
Tudo o que está acontecendo faz parte da grande evolução da consciência. Confiem no processo, mesmo quando parecer bagunçado. Ao manter sua luz firmemente agora, vocês garantem que, quando a poeira baixar, o que restar será um mundo mais claro e brilhante. Mantenham-se firmes, ancoram-se na luz e continuem a brilhar. Pois sua radiância é necessária agora mais do que nunca. A Terra, por mais desafiadora que tenha sido, nunca foi um erro. Foi um projeto deliberado, uma escola de alma centrada na experiência de esquecer e depois reencontrar o caminho de volta à verdade. Nesse sentido, foi um planeta escravo por design, não para punir almas, mas para forjá-las nos fogos da limitação para que pudessem emergir ainda mais brilhantes. Mas saibam disso, esse currículo de esquecimento está chegando ao fim. Um novo currículo está começando. Um que se concentra na lembrança, na unidade e na criação consciente. A mudança de eras está acontecendo agora mesmo. E todos vocês fazem parte da autoria deste próximo capítulo. O Criador, a própria fonte, está trabalhando através de cada um de vocês para trazer a emancipação da humanidade. Vocês são os instrumentos e também os beneficiários desta grande libertação. Seu despertar pessoal e coletivo é como a fonte transforma a experiência da Terra. Em termos práticos, sua tarefa daqui para frente é simples e profunda. Pode ser resumida como praticar, transmitir, aprender e incorporar. Continuem a praticar as técnicas de alinhamento, soberania e amor, que elevam sua vibração e os mantêm conectados à fonte. Transmitam sua luz e sabedoria através de suas ações, palavras e da energia que vocês irradiam, permitindo que ela toque os corações dos outros. Permaneçam aprendizes da mais alta verdade. Mantenham-se humildes e continuem aprendendo com guias, mestres e sua própria divindade interior. Esta jornada de expansão é contínua. E, o mais importante, incorporem sua natureza divina plenamente em forma humana. Sejam o exemplo vivo de uma alma desperta, presente e engajada no mundo. Ao fazerem essas coisas, vocês cumprem seu papel nesta ascensão planetária. O véu está se dissolvendo bem diante de seus olhos, e seu colapso não é alguma profecia distante. Está acontecendo em tempo real através das escolhas e vibrações de pessoas como vocês. Reconheçam que vocês são a porta entre o velho e o novo. Através de seu coração aberto e mente desperta, a energia da fonte flui para este reino e o transforma. Sintam a enormidade do que vocês fazem parte e também a simplicidade disso. Tudo se resume a viver como o verdadeiro você. Nós e tantos seres de luz estamos ao seu lado neste processo, torcendo por vocês e ajudando nos bastidores. A emancipação da Terra é um esforço co-criativo entre a humanidade e os reinos superiores e está em pleno andamento. Confiem no magnífico papel que vocês estão desempenhando. Vocês não estão apenas testemunhando a história, vocês estão fazendo-a com cada escolha ancorada na liberdade. A era da escravidão está terminando e a era da criação consciente e soberana está amanhecendo. Abram-se totalmente para o seu poder como um aspecto encarnado da fonte. Vocês têm o nosso amor e apoio eternos nesta jornada. O véu está entrando em colapso e vocês são a porta para um novo mundo. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou Tia de Arcturus